Meus irmãos, nós vamos falar sobre prudência nesta noite. Eu não sei se vamos encerrar hoje, mas podemos dar sequência em outras sextas-feiras. Isso me veio muito forte ao coração. Eu acho que é um assunto muito vital para nós nos dias em que estamos vivendo. Eu espero que nós sejamos ajudados, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira escritura está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 18. Lembra-nos de nós em oração, que amanhã estaremos em rancharia, e que Deus possa nos dar um bom tempo para podermos ali estar, né? 1 Samuel, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5, depois também vamos ler em São Mateus no capítulo 10. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E Davi, aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Esta é a escritura, a primeira escritura. A outra, São Mateus capítulo 10, no verso 16 e 17. Mateus capítulo 10, verso 16 e 17. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, porquanto sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Amém? Podem se assentar, que Deus venha abençoar a nossa meditação. O que me chamou a atenção é o significado de prudência, e depois, pesquisando, não é? Nas mensagens e na própria Bíblia, como eu disse, eu achei que seria muito vital, muito importante para a nossa meditação. Eu quero ler aqui o significado, depois nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, antes de nós adentrarmos as mensagens, ou falarmos alguma coisa da mensagem. Mas prudência é o que todos nós precisamos, não tenha dúvida disto, né? Deixa eu ver aqui. Como ser prudente? Você quer ser prudente? Você mora imprudente, você tem que ser prudente. A prudência ou cautela é uma qualidade essencial que pode determinar como usamos outras virtudes, como a justiça, a coragem e o autocontrole. Ser cauteloso significa saber tomar decisões inteligentes baseadas em princípios e lidar com questões práticas de forma sábias e discretas. Só isso aqui para mim já me levou a um tema muito maravilhoso que nós vamos ver aqui em Mateus no capítulo 7 também. A Bíblia fala muito sobre prudência, mas essa daqui é uma das partes importantes. Mateus capítulo 7, veja o que Jesus disse aqui no verso 24 a seguir. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas. Irmãos, a Bíblia é o manual mais completo que existe no mundo. Oxalá que se nós pudéssemos constantemente, como diz o Salmo 1, meditar nele, e todas as decisões que fôssemos tomar, fosse tomado com base no que ele nos ensina. Falando sobre Davi,
não é? Já vamos entrar aqui, que a Bíblia diz que ele se conduzia com prudência, e a Bíblia diz que tanto a sua entrada como a sua saída era perfeita diante de Saul, até que Saul colocou o chefe de 1000 com pouco tempo, porque a entrada e a saída dele era com prudência, era com astúcia, não é? Aquela astúcia do lado bom, era com cautela, era com inteligência, não é? Porque ser cauteloso também, como diz aqui, é não ser precipitado e usar com capacidade os outros talentos que Deus te deu. E se nós fôssemos voltar, como disse, lendo a Bíblia sobre essa questão, nós íamos muito longe, mas eu vou citar, né? Eu poderia ter procurado, mas a Bíblia diz assim, que Davi disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então veja, por que que ele era prudente? Por que que a sua entrada e a sua saída era perfeita diante de Saul? Porque ele tinha guardado. Então lembra-se, se você quer ser uma pessoa prudente, atente para aquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Então eu fui nisso descobrir por que que ele era tão qualificado. Era uma pessoa especial, né? Agora veja o que disse Jesus aqui: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A questão não é só fazer, não é? Como nós já falamos aqui em outras ocasiões, não é? Depois ele fala do homem tolo que edificou, ou do que não tinha prudência, que edificou sobre a areia. Ambos edificou a casa, ambos eram edificadores, ambos tinham materiais para edificar, mas um tinha prudência e o outro não tinha. O que tinha prudência, a sua obra permaneceu. Agora, o que lhe fez ser prudente, não é? Era usar a sua capacidade de observar que teria que ser feita sobre a rocha, sobre base firme. A questão não foi só edificar, mas edificar aonde? Amém? E ainda nós poderíamos ver, não é? Ele diz aqui: desceu a chuva e e correu rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Agora, se esperamos fazer alguma coisa e não sermos provados, e não passarmos pelas tempestades, e não passarmos o teste do tempo, nós estamos equivocados, irmão. Tudo que você fizer, isso será testado. Tudo que nós fazermos, isto passará pelos críticos. Tem pessoas nos observando. Estão compreendendo? Então, já aproveitando assim que Deus nos ajuda, eu queria dizer aos irmãos, como vocês sabem, já tem muito tempo que eu saí do Facebook, porque não tinha tempo, né? E também muitas coisas que trabalham ali, que para mim como ministro fica difícil. Se você opina, você recebe crítica. Se você fica quieto, se omite, as pessoas te criticam. Então uma coisa que eu vi que para mim, não estou dizendo que seja pecado, é que você não vai para o céu ter ali o Facebook, né? Ou está ali, mas temos que ter muita prudência, irmãos, muita prudência, amém? Não exponha as tuas liberdades e as tuas particularidades ali, pois ali todo mundo está olhando, todo mundo está vendo. E existem pessoas fracas, pessoas que às vezes ele está fazendo coisa pior do que ele vê ali, mas ele não suporta ver. Estão entendendo, meus irmãos? Primeiro, justamente por causa disto, né? E às vezes eu fico olhando as pessoas comentar. Na época que eu já tinha o Facebook, eu fico notando, às vezes aí vem os críticos, um que critica e o outro que elogia. Por exemplo, vamos dizer aqui que uma irmã tire uma foto, né, com a maquiagem e expõe lá no Facebook. Se você tem essa fraqueza, mas comigo não tem esse negócio não, a minha vida é um livro aberto, não adianta ficar. Não, a questão não é você ser hipócrita e esconder o que você é. A questão é que você
frequenta um lugar onde se prega a palavra de Deus. E quem te vê entrando por essa porta vai dizer que você é membro aqui. Embora não aqui, todos nós sabemos, não temos membros efetivos. É um lugar público, você pode assentar aqui, não participar de ceia e não tem nenhum problema. Essa questão entre você e Deus, as pessoas não querem saber se você vem na ceia ou não. Eles querem saber se você frequenta aqui. E quando você diz, quem é o pastor lá na igreja que você vai? É o pastor Paulo, então vai me colocar numa posição que eu como pastor, eu estou a desejar. Quer dizer, você complica muita gente, você mesmo e muita gente ao mesmo tempo. E aí, algumas pessoas elogiam. Irmãos, elogiar uma pessoa que coloca uma foto assim é falta de prudência. Me desculpe, é falta de prudência. Porque você mesmo sabe que aquela pessoa está numa fraqueza. Não a condene-a. Mas fique quieta. E nem sequer entre em pormenor ali. Quando você vê essa pessoa, procure a parte, é o que a Bíblia te ensina e nos ensina. Procure essa pessoa à parte, no particular, e diz, irmã, se eu fosse você, eu retiraria aquela foto. Irmã, mas é minha vida. Não, não é questão, não é a sua vida. Você jogou ela para todo mundo ver. Amém? Então não use da tua liberdade para causar escândalo. É o que a Bíblia diz, que há pecado para escândalo. Tudo é pecado. Mas coisas que se torna visível e que as pessoas vão a tropeçar, é como Paulo disse, se comer carne escandaliza o meu irmão, em outras palavras, eu não vou mais comer carne, eu creio que ele comeria carne, mas não comeria carne diante dessas pessoas. Estou entendendo? Então nos falta prudência. Eu disse, nos falta, porque talvez eu não seja culpado disso, mas eu posso ser culpado de outras coisas. Estou entendendo? Então nós temos que nos ajudar um ao outro, em amor cristão, para sermos mais prudentes e não dificultar o caminho das outras pessoas. Estou entendendo? E como disse Paulo, eu não usarei da minha liberdade para pôr impedimento no Evangelho. Se você tem lá a sua liberdade e não se sente condenado, fique entre você e Deus. Amém? Porque tem coisa, irmãos, que na verdade causa dificuldade. Amém, meus queridos? Ou seja lá o que for, né? Então, aprenda isso em nome de Jesus. Não é prudente fazer isto. Não é prudente, né? Seja lá o que for que as pessoas vão comentar e causar dúvida, não faça isso, pois isso não vai ser benefício para ninguém. Amém? Deus vos abençoe. E eu espero que as pessoas que vão ver esse vídeo também possam entender dentro de um bom espírito, né? Coloque uma foto discreta, né? Coloca algo que as pessoas possam ver. Não é que você está fabricando nada e passando uma imagem, mas não, a questão não é que vão ver ali. E na hora que vão ver, aí começa uns falar bem e outros, é como esses tempos atrás, estava um quebra-pau, e que chegou até o meu conhecimento, de uma pessoa que expôs algo, e aí alguém foi chamar a atenção, aí os outros entrou naquela defesa. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, se você não quer ser confrontado, não faz isso. Você se expôs, você deu direito. Ali é uma rede social. Por que chama social? Porque todas as pessoas que você adicionou ali vão ter acesso àquilo. É algo social. Amém? Misericórdia. Então isso chama-se prudência. É você medir os seus passos com cautela. Amém, meus queridos? Então diz, edificou a sua casa sobre a rocha. Outra parte que a Bíblia fala sobre as virgens prudentes e as virgens nécias. Ambas estavam dormindo. Nenhuma das duas estavam acordadas. Isso significa que na volta de Jesus nós vamos estar em meio a uma apostasia muito grande. Estou entendendo? Porque se você não sabe, Jesus vai vir
para nos buscar, não é no meio de um grande avivamento e todo mundo soltando labareda de fogo, não. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, ou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né? No capítulo 1 ali, perdão, que não será assim, a volta de Jesus não será assim, disse Paulo, ninguém vos engane, quer por palavra, quer por espírito, quer por escrito, como de nós mesmos, se os dias de Cristo estivessem já perto, porque não será assim, sem que primeiro venha a apostasia, que é Mateus 24, que trairiam-se aos outros, que o amor de muitos iria esfriar, etc, etc, etc. Mas aquele que perseverar até o fim. Então, se tratando no sistema geral, não espere avivamento, mas se prepare para o esfriamento. Agora você conserva o teu azeite, conserve ele. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que tem para que ninguém te tome, em outras palavras. É apenas uma colocação, ninguém vai tomar o Espírito Santo de ninguém. Mas é algo maravilhoso e que nós temos que ter prudência. Agora, por que era prudente? Porque uma tinha azeite e outra não tinha. Ambas eram virgens, ambas estavam na mesma condição dormindo, mas quando saiu, eis aí o esposo, então ela tinha condição de acender a sua lamparina e ir. E a outra tentou comprar, estava desprecavido, estava desapercebido. Irmãos, se tem uma hora que nós temos que estar atentos, é agora. Como alguém me disse no ano de 1999, quando veio aquele rumor que haveria um final dos sistemas, haveria um blackout mundial, que poderia ser a volta de Jesus, a gente como ministro é muito questionado acerca disso, e eu falei, não, eu não creio que vai acontecer nada agora, porque se acontecesse, não pegaria ninguém de improviso, porque está todo mundo com a pulga atrás da orelha, como diz o ditado comum. Mas deixa passar o ano 2000, 2010, 2020, quando todo mundo já esqueceu e está todo mundo tranquilo. Aí, meu querido, a sua vinda seria como um ladrão de noite. Então, nós temos que ter prudência. E ele disse, se alguém soubesse que hora o ladrão viria, então o negócio é o seguinte, se você sabe que existe ladrão, você não vai dormir com a porta aberta, embora quem guarda a casa é Deus, mas o seu lado você tem que fazer. Tem que ter prudência. E isto quer dizer que nós temos que ter zelo para com a nossa vida espiritual. Temos que ter prudência, vigilância. Louvado é o nome de Jesus. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a executa, porque tem muita pessoa que ouve, entra aqui e sai aqui. Irmão, a Bíblia diz que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí ele escuta, é educado, ouve normal, não questiona nem nada, mas vai embora quando você vê a pessoa está fazendo a mesma coisa que ele ouviu que era para não fazer. Então ele está edificando, mas sobre areia movediças. E isso não vai resistir quando vir as tempestades. Você verá a queda, a ruína, e aí a coisa não fica do jeito que nós esperávamos que ficasse. Estou entendendo? Outra coisa, como eu disse, o assunto é cumprido. Outra coisa muito importante com relação à prudência, a Bíblia diz assim, seja tardio para falar. O que é tardio? Demore para falar, mas seja apto para ouvir. Até um sábio aí que disse, né, que o falar é prata, o ouvir é ouro. Né? Por quê? Porque você deve mais ouvir do que falar. A Bíblia diz, na multidões de palavras nunca faltará transgressão. E por outro lado diz que até o tolo, quando se cala, o que acontece com ele? Ele passa por sábio. Mas nós não, parece que nós estamos abafando. Tudo quanto é assunto que entra, nós temos o nosso... O que está acontecendo conosco? É como eu disse ontem lá em Martinópolis. A Bíblia diz que Deus se agrada de um espírito manso e quieto.
Mas nós não gostamos de uma pessoa mansa e quieta. Nós gostamos de um extrovertido, de um carismático, de uma carismática. Se vamos na casa de uma pessoa, ele mais escuta nós, ainda que bora que receba, ainda que nos dá café, nos dá um bom tereré, nos dá bolo, nos dá tudo, serve uma pessoa hospitaleira, uma pessoa mansa, sempre com um sorriso no lábio. Mas se ele não é muito falando, diz, eu não gosto lá não, porque você sabe, eu falo, a pessoa não tem o que dizer. Mas aquela pessoa que fala, olha, eu vou te falar uma coisa aqui mais forte. Mas como nós gostamos dessas pessoas? Porque aí nos atualiza, né? Nos atualiza na coluna das difamações, nos atualiza, né, nos fuxiquinho gospel. E aí a coisa complica. E quando nós menos esperamos, nós estamos, o pezinho no laço. E aí vamos rodopiar, e vamos correr, mas aí estamos fisgados, comprometidos. Que o Senhor nos ajude a termos mais prudência. Amém? Julgar antes de ter certeza. Para começar, não se deve julgar, mas arrazoar, se precipitar. Que tem coisa que parece, mas não é. E às vezes nos precipitamos e julgamos, e aí depois falta-nos humildade para retroceder, voltar atrás e dizer, me perdoa. E fica por aquilo mesmo. Irmão, fazer o quê? Eu me enganei, né? Mas que a coisa parecia, né? Não funciona, meus queridos. Amém? Não é fácil não. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Agora veja o que Deus diz aqui. O que é abundar? O profeta diz aqui na mensagem, adoção, posição do corpo de Cristo. É tanta coisa que vê, irmãos, eu queria ter tempo para tudo isso, né? O que é abundar? O que ele fez abundar? Grande quantidade disso. Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. A questão não é só ter sabedoria, mas prudência. Saber como trabalhar com aquela sabedoria. A Bíblia diz que o sábio, ele guarda a sua sabedoria para usar na hora certa. Prudência. Ele fez abundar para conosco toda a sabedoria, com toda a sabedoria não mundana. A sabedoria do mundo é loucura para ele. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, exatamente como o dia e a noite. Um não pode concordar com o outro, mas quando o sol começa a nascer e o dia chega, a noite é dissipada de uma parte a outra. E quando a luz do Evangelho começa a chegar, todas as coisas do mundo simplesmente começam a murchar. E o que isto faz? Ele abunda a luz do sol sobre os seus filhos, andando no Espírito, dirigido pelo Espírito de Deus, abundando em sua graça com toda a prudência e sabedoria. Entendimento. É por isso que eu disse que eu gostei do significado ali que está no dicionário, não é? Que prudência é você administrar aquilo com sabedoria, com entendimento. Amém? E disse Paulo, eu cantarei no Espírito, mas cantarei com entendimento. Eu orarei no Espírito, mas orarei com entendimento. Amém, meus queridos? É aquilo que eu até disse para os irmãos, todos nós precisamos aprender, né? Se te chama para orar pelo pedido de oração, você foi convocado para orar pelo pedido de oração. Não foi pelo prefeito, não foi para o vereador, para o policial, não foi para você fazer agradecimento. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer. Não, você não foi chamado para agradecer nada, você foi chamado para orar pelos enfermos. Então ore pelos enfermos, filho de Deus. Ô Jesus, será que é tão difícil?
Tem hora que nós ficamos nervosos. Você não fica? Não, eu acho que sou eu. Mas irmão, vamos ouvir o irmão fulano que vai cantar. Aí ele vai cantar e diz, primeiramente, boa noite, irmãos, eu quero dizer que eu estou feliz aqui nessa noite para estar com os irmãos. Ninguém te pediu para você dar saudação, pediu para você cantar. Então canta. Canta, pelo amor de Deus. Né? Mas o profeta disse que isso é prudência. Aí tem pessoas que dizem, eu não sei por que é, irmão, que me cortaram, só vive me cortando. Se aquele pastor é um homem de entendimento, é um homem que tem direção de Deus, ele já vai ver que você está fora. Tem pessoas que dizem, na igreja de Pastor Paulo ninguém tem vez, ninguém tem oportunidade para nada. Ué, vez do quê? Se você tem um dom, se você tem um ministério, você terá a sua vez. Agora, se você quiser ser pastor aqui, então espera eu morrer, porque eu sou o pastor. Desculpa, às vezes eu faço vocês rir com as minhas expressões, mas... então, o que eu sou aqui? Né? Então eu vou sentar e ficar... Eu sou o pastor. E eu tenho que executar a minha função. Se os irmãos é diácono, eu não vou ficar na porta do lugar deles. Eles são os diáconos. Deus me chamou para ser evangelista. Ganhe as almas. Ganhe as almas para Jesus. Mas você quer ser evangelista para sentar aqui atrás do púlpito com uma gravatinha para que todo mundo... Você quer evangelizar a igreja? Não funciona. Então isso é prudência. E Davi ia e voltava com prudência. E Deus abençoava ele, tanto é que até Saul, diz a Bíblia, começou a temê-lo. Porque quando você vê, irmão, se você, na verdade, é uma pessoa espiritual, quando você vê Deus na vida de uma pessoa, você começa a temer, não ele, mas você começa a temer o que está nele. Diz, eu não vou me meter com ele, porque se eu me meter, eu vou meter em problema com Deus. Porque Deus é com a vida daquele homem. Deus é com a vida daquela mulher. Então, quem entrar ali está entrando em problema, porque Deus é com ela, Deus é com ele. Acabou. E Saul, pelo menos nisso, ele era diligente. Então, ele começou a temê-lo e disse, olha, eu mando o homem lá, arma uma emboscada para ele morrer na mão dos filisteus, ele, pelo contrário, ele mata os filisteus. Eu mando ele aqui, tal, e outra coisa, coloquei ele como... Até os meus servos reverenciam o homem. Mas não era isso. Coisa boa é você ver uma pessoa, ele no lugar dele. Ele fala se você pedir para ele falar. Mas como é difícil, não é? Mas se nós conseguir chegar nisso, nós vamos agradar mais Deus ainda. Veja a prudência de Jesus. Jesus chegou nas bodas de Caná e ele foi lá justamente para isso. Olha que situação. Deus o mandou ele para lá porque já sabia que o vinho ia faltar e era o primeiro sinal que ele ia exercer. E ele chegou lá e quando pensar que não, o rumor começou, Maria já, entre as mulheres ali, e já chamou ele num canto e disse, Jesus, acabou o vinho. Ele disse, mulher, eles eram meio direto, né? Ele disse, mulher, que tenho contigo? E outra coisa, isso não é da minha conta. Até que chegou a hora, aí ele entrou. E aí fez a maravilha. Amém? Mas ele já não chegou e disse, olha, já vou avisando vocês, viu? Daqui a pouco o vinho vai acabar. E ficou nas pontas dos pés. Não, ele ficou como todos os demais convidados. Mas você já notou que às vezes nós não conseguimos ser um com os outros, nós sempre queremos estar um pouquinho para cima. Sempre. Isso, aquele. Eu vou ser chato, mas vou ser correto e exato. E os irmãos vão me entender. Tem pessoa que não consegue ser membro de uma igreja grande. Ele só consegue ser membro de uma igreja pequena, onde ele chama a atenção dos demais, onde os demais notem ele. Porque se os demais não notar ele, ele não consegue se assentar e junto com os outros e ser uma ovelha junto com todo mundo. Ali não tem espaço para ele. O pastor quase não tem tempo para ele. A igreja quase não o nota, não o identifica ele.
Irmãos, eu não estou falando de ninguém aqui, nem de ninguém que você conhece. Eu estou falando pelo Espírito que isso é uma realidade. E pode notar, isso não é só aqui, em qualquer lugar. Tem pessoas que o pastor tem que ter um tempo extra para ele, particular. Ele tem que chegar mais cedo, ele tem que ir lá conversar um pouco com o pastor, se o pastor tem que parar de meditar para dar atenção para ele, e ele vai contar de aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu ali. Eu dou graças a Deus pela postura de vocês. Que alguns vão lá por uma extrema necessidade ou quando tem uma coisa para participar. Mas tem lugar que o pastor não consegue nem meditar, que não entra e sai no escritório o tempo todo. Então, meus irmãos, isso tudo talvez seja falta nossa de como ministro de ensinar. As coisas tem que ter prudência, tem que ter graça, sabedoria para administrar as coisas. Amém? Papai do céu é maravilhoso, não é? Quantas varadas nós precisamos tomar ainda? Que molecada nós somos ainda. Eu me coloco no meio de vocês. Né? Quantas vezes a gente age com meninice, e quando a gente vê essas coisas assim, a gente fica perplexo. Né? É algo tremendo. E é por isso diz o profeta, dificilmente Deus consegue nos usar e nós continuar sendo das mesmas pessoas. Nós sempre queremos um destaque, queremos ser diferente. Quando na verdade, quem somos nós? De onde viemos e para onde estamos indo? Exatamente como o dia e a noite, um não pode concordar com o outro, mas quando o sol começa a nascer, o dia chega e a noite se dissipa. Deixa eu voltar aqui para não perder o quadro. E quando a luz do Evangelho começa a chegar, todas as coisas do mundo simplesmente começam a buchar. É por isso que o mundo não gosta de palavra de Deus. E quem ama o mundo e as coisas do mundo, você falou de Bíblia para ele, já ele arruma desculpa e cai fora. E o que isto faz? Ela abunda a luz do sol sobre os seus filhos, andando no Espírito dirigido pelo Espírito de Deus, abundando em sua graça, com toda a prudência e sabedoria, entendimento. Foi aqui que nós paramos. E perspicácia, que é o que a serpente tem. Uma serpente, dificilmente ela erra um bote. Ela fica ali, até ela ter certeza de que ela alcança a presa para ela pular. E assim nós deveríamos esperar até nós ter certeza de Deus se aquilo é aquilo ou não. Por isso diz Jesus, sede prudente como as serpentes. Porque quantos laços nos é armado? Né? Às vezes você está sossegado e de repente o diabo arma um laço para você, como armou muitas vezes para o profeta. Quando eu falo laço, eu falo de diversas maneiras e aspectos. Deus nos ajuda, meus irmãos. Às vezes você está lutando, você está até feliz com o que você tem, e de repente alguém te pinta um projeto maravilhoso. Eu já caí nesse laço, eu sou humilde para dizer, eu já caí. Vocês sabem, eu lidei muito tempo com um animal, e eu simplesmente tinha aqueles animais ali, porque é a minha vida, eu gosto demais. Se depender de mim, só eu trato dele, só eu amo lidar com criação. Quando menos espera, que elas foi procriando, aí um me incentivou de um lado, ó, se você criar tanto, eu pego tanto por mês, outro eu pego tanto. E aí já liguei para a minha gerente, disse, não, a hora que você quiser, nós temos aqui um financiamento para você, e eu juro isso. Vamos lá. Ó, o horizonte está aberto, fiz os cálculos, todos os cálculos. Tem tudo para dar certo. Vamos lá, arregaçamos as mangas, vamos lá botar. Nunca faça isso na sua vida. Amém? Porque o que você põe na calculadora e o projeto que você faz é uma coisa, mas parece não, é um laço. E quando você vai armar um laço, eu não sei se muitos de vocês que já fez isso, mas se você vai pegar um bicho, só para vocês terem uma ideia, né, que a fauna e a flora e o meio ambiente, eu só estou citando um exemplo aqui do que eu já ouvi falar, não vem atrás de mim que eu não tenho prova para entregar ninguém, tá? Eu só ouvi falar
que as pessoas que abatem anta no Mato Grosso, que é um animal muito astuto, pessoas que vão esperar a anta, diz que ficam ali, também não sei quem que é, só me contaram, tá? Não vou entregar ninguém, não precisa vir atrás de mim. Mas disse que, eu estou falando porque isso vai para a internet, né? E isso é complicado, né? Diz que a pessoa está ali esperando ela, escuta ela vem vindo, conforme se você é uma pessoa muito, como é que se fala, ansioso, e o coração começa, começa a bater alto, ela é capaz de escutar o teu coração batendo. E aonde ela está, ela congela, ela para. Silencia tudo. E do jeito que ela para, ela vira para trás nas pontas do pé, que você não percebe ela voltando. E você fica ali, não, mas está ali, ela está parada, deve estar ali. Eu escutei, estava ali. Que estava ali nada. Você pode, vai lá, bate o farolete, não tem mais nada ali. Estou entendendo? E diz que para armar no carreiro dela, onde ela passa, para pegar ela, as pessoas fazem como uns dias de agora, de chuva, para poder apagar o cheiro da pessoa. Vão lá e colocam um cabinho de aço no lugar que ela vai passar e colocar o pé para ela ser puxada, num dia de chuva como hoje, para tirar todo o cheiro da gente, porque o olfato dela não perceber, e aí cobra aquilo lá tudo de folha. É assim que o diabo faz. Ele faz uns projetos para você e põe um laço debaixo e joga um monte de folha em cima. Diz: olha, vai dar tudo certo. Aí quando você põe o pezinho que você esticou, o laço canta. Aí as folhas vão embora. Agora é realidade. Aí as pessoas que dizem que tudo daria certo, até o gerente liga para você e diz: fulano, tem um cheque seu que veio até aqui, né? E como é que faz? Dá para cobrir ou não? Aí você fala: meu Deus, aonde eu me enfiei? Mas sabe o que é isso? Se nós voltássemos para a palavra, o manual aqui nos diria. Amém, meus queridos? Que eu não vou repetir, que vocês já conhecem. Então, perspicácia, sabedoria, ele faz abundar para conosco. Agora, deixa eu voltar aqui, isso é bom demais. Está te ajudando, não está te ajudando? A sabedoria, entendimento e perspicácia para saber como andar. É aquilo que eu estava falando. Se você é um cristão, você dá testemunho, poucas pessoas vão notar. Mas se você der um pisão em falso, não se preocupe, porque chegará mais rápido do que você imagina. Né? Como andar? Você vê que está errado, então seja cuidadoso com o que você faz. Como que você, se está errado, tenha cuidado até mesmo de como aproximar disto. Isso chama-se astúcia, isso chama-se prudência. É fugir da aparência do mal. Você sabe que aquilo não é certo, que aquilo não é correto, então toma cuidado até para se aproximar daquilo. Ou seja, pode ser que debaixo daquelas folhas tem um laço ali. Amém? Irmãos, eu posso estar equivocado, mas eu vou passar superficialmente, talvez vocês sabem melhor do que eu. Se eu estiver errado, me desculpe, mas só para enquadrar o que eu estou falando. Se eu não estou equivocado, parece que 60% dos brasileiros estão com nome complicado no Serasa. 60%. Por isso que se o seu nome está correto e você ainda tem pelo menos uns quinhentinhos lá no banco, por isso que o gerente não para de te ligar, porque quer complicar você também. Quer complicar você também, porque os outros ele não vai ligar, porque ele só vai ligar para tentar fazer um acordo. E se você ainda tem, eles vão tentar de alguma forma atrás de você para poder armar um laço e dizer assim: não, mas nós faz porque ele depende daquilo, porque ele tem uma cota também. Mas toma cuidado. Amém? Seja prudente. Então diz o profeta: tenha até cuidado, prudente como serpente, simples como a pomba. Isso é o que Jesus disse. Estas são pepitas, amigos. Nós poderíamos simplesmente permanecer dia após dia
Não são elas maravilhosas? Prudência, sabedoria, ele fez abundar para conosco, derramou. Não nos deu uma colher cheia, mas ele tomou uma grande pá e somente continuou jogando assim. Fez abundar para conosco sabedoria com prudência de sua graça. E o que nós estamos fazendo com isso? Né? Como diz o profeta aqui, o que é abundar? Agora, tudo isso está contido na sua palavra. Ele fez abundar para conosco sabedoria e prudência, quer dizer, ele fez abundar, ele não deu uma colher disso para nós. Ele, aqui na palavra está recheado disso, com abundância. Mas infelizmente, nós somos cabeçudos e deixamos passar. Que Deus nos ajude. Eu espero que esse culto nos faça melhor do que temos sido. Vamos nos colocar de pé. Se Deus permitir, na próxima sexta nós poderemos ainda voltar. Você tem uma gratidão a Deus? Então levante a sua mão. Deus Todo-Poderoso, obrigado por abundar em sabedoria e prudência. Quantas coisas poderia ser dita, meu Deus. Como a tua palavra diz, aquele que se mete em questões alheias é como pegar um cão pelas orelhas. Quantas vezes, meu Deus, nós somos mordidos e depois ficamos ressentidos, porque tínhamos que pôr nossa colher aonde não nos cabia e onde não tinha necessidade. Então tenha misericórdia de nós e faça abundar essa prudência para conosco. Ajuda-nos, pois a hora é difícil, mas eu creio que a tua graça há de superabundar em cada um de nós. Leva-nos em paz e permita que esta paz esteja sempre conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.